Então, seguindo aqui, dando continuidade, a gente vai fazer o processo da finalização desse primeiro pedaço aqui do braço do nosso personagem. Então eu estou em modo de objeto aqui, vou dar um Alt H para mostrar novamente aquele pedaço que eu tinha deixado inativo. E essa parte, ela é aquela parte de fora, o que seria o tríceps do braço do personagem, né? Se não fosse de metal, é essa parte aqui, ó. Ele tem um desenho um desenho muito bacana, mas é um desenho chato de compreender. Eu tive que dar uma boa olhada na referência várias vezes para pensar como é que poderia funcionar esse trabalho aqui. Então, assim, as coisas podem de início não se encaixar muito bem, mas quando a gente tiver o volume inteiro do braço, fica melhor da gente dar essa polida. Então, se porventura não ficar exatamente como a gente está pensando de início, a gente só vai conseguir ter real noção um pouco mais para frente. Então, não se chateiem caso as coisas não se encaixem de início. Bom, essa parte aqui eu vou entrar em modo de edição e vou dar um ajuste nessa lateral que ficou meio sobreposta, né? Isso aqui eu já sabia que ia ficar assim. Ficou meio sobreposta. Eu vou aproveitar e pegar os vértices de baixo dela. A parte de baixo do outro lado que está encaixando. Tá, então vamos fazer assim, ó. Vamos trazer esses vértices para cá. Eles vão ficar um pouco grosseiros agora, mas não tem problema. Para esse personagem, como ele tem muitos pedaços, acho que é mais fácil eu ir falando e fazendo mesmo. E só se eu usar alguma ferramenta muito específica eu explico o que está acontecendo. Eu estou aqui do lado, deixei o screencast marcado aí, as teclas que eu estou apertando, então fica mais tranquilo de visualizar. Eu estou olhando de baixo, ó, eu tenho digamos aí, o vão onde vai as peças internas dele, tá basicamente no formato cilíndrico. Então tá beleza, a parte de cima também, ó, não tá tudo encaixando perfeitamente, não tem problema. Depois a gente dá uma olhada. E uma coisa que eu esqueci de comentar no outro vídeo, que passou batido, eu adicionei, né, 2 modificadores, o Solidify e o Edge Split. Esses modificadores não serão aplicados, tá? Qualquer modificador que a gente colocar ali, a não ser que realmente eu diga pra gente aplicar, no geral eles vão permanecer ali do jeito que estão até o final do trabalho. Então não tem problema trabalhar com os modificadores ativos. Mesmo que quando a gente for exportar isso aqui para o motor de jogo ou para colocar o esqueleto para animar, enfim, nada disso interfere. Então pode deixar os modificadores ativos ali para a gente ter controle. Então eu preciso fazer um corte basicamente no meio, porque ele tem 2, são 4 peças. Então eu tenho que fazer um corte no meio na vertical e um corte no meio na horizontal. Mas essas peças ela tem um tipo de um canto que ela não é arredondada aqui nessa parte do bíceps, ela é meia, como é que eu vou falar, ela é meio quadrada, meio angular, digamos assim. Então, para nos ajudar, eu só tenho que ver mais ou menos onde que é o meio. Eu acho, a gente tem 3, 6, 7, então a gente tem exatamente o meio aqui, ó. Esse aqui seria essa divisão aqui, onde ela tem uma abertura. Então, já que esse é o meio, eu vou trabalhar. O ideal seria diminuir um pouco aqui essas peças. Vamos fazer assim. Vou selecionar isso aqui. Vou apertar o G 2 vezes para correr ela para aquele canto. E a mesma coisa para o outro. Esse aqui é o meio. Tem que ficar mais ou menos aqui. Eu estou correndo isso para quê? Para fazer aquele canto mais alto. Eu acredito que essas peças aqui a gente não vai precisar. Essas linhas, a gente fez o cilindro com 12, ok. Mas eu acredito que essas linhas não, por enquanto, a gente não vai precisar. Então eu vou remover elas. Eu vou deixar a do meio e as duas adjacentes. Ó. Delete, Dissolve Edges. Ó, ela já ficou mais angular, né? E essas duas aqui são os cantos, são os centros que eu quero que fique um pouco mais alto. Então eu vou selecionar as duas ao mesmo tempo e vou meio no olhômetro aqui mesmo, que eu acho que pelo menos para esse primeiro momento funciona melhor. A gente tenta ser muito técnico às vezes
pode nos atrapalhar a gente ficar calculando demais e mesmo assim o resultado não ficar bom. Então estou ajustando mais ou menos isso aqui. Ok. Ela também tem um canto marcadinho aqui, ó, que nem essa parte de baixo, só que é um pouco mais próximo da base. Então talvez aqui seja melhor criar uma linha. E essa linha aqui a gente jogar um pouco para fora. Ele tem também uma parte um pouco mais larga, certo? E essa linha aqui ela já pode simbolizar esse nosso corte, ó. Isso aqui ficaria interessante. Então fazer assim, essa cruz aqui, ó, é a linha que divide o meio e a linha que vai acabar dividindo eles ali. Eu vou selecionar os dois ao mesmo tempo, poderiam ser feitos separados, mas eu vou fazer junto que é mais fácil. Vou dar o comando Ctrl B, que é o bevel, ele vai adicionar, né, automaticamente um par ali para aquela linha. E eu vou abrir bem pouco dele, porque na verdade a gente vai utilizar isso aqui para deletar. Então essa seleção, vamos deletar as faces. Ó, a gente fica com a peça aberta mais ou menos como está aqui. Bom, essas duas linhas não ficaram boas. Deixa eu tirar isso aqui. Assim já fica melhor. E eu já vou fazer inclusive a marcação do Edge Split agora. Fazer ao contrário. Fazer a marcação dele antes de aplicar os modificadores. Faz diferença? Nenhuma. Apenas por uma questão prática. Assim eu consigo enxergar melhor o que estou fazendo. Vou fazer a marcação de toda a volta e fazer a marcação dessas linhas aqui também. Sharp, são essas linhas azuis. E agora é o mesmo padrão que a gente utilizou lá na parte do bíceps. O Solidify com 0.05 e o Edge Split. Então, Solidify 0.05. O offset dele é 0. E o Edge Split com o Add Angle desmarcado. Ó, ele ficou com esse modo flat porque o shading está especificamente ainda no modo flat. Quando a gente passa para o modo smooth, ele já fica com outra cara. Tá bom, tá excelente. Ainda tem que... ele tem a marcação, né, no meio. Então vamos marcar esses edges do meio. Então já fica um pouco mais marcado. Maravilha. E esses aqui, eu acredito que a gente vai precisar. Uma coisa que acontece e é normal, quando a gente está trabalhando com o Solidify ativo, às vezes fica um pouquinho difícil de enxergar, isso é normal. Então dá pra gente ir ali, desmarcar o olhinho dele para poder trabalhar, depois marcar de novo e ficar enxergando como é que tá funcionando, como é que tá ficando a peça. Por mais que tenha uma marcação, eu acho que a gente vai precisar daquela linha de volta. Vamos ver como é que fica aqui. Essas seleções todas que eu fiz aqui, vou dar um Ctrl B. Vamos ver como é que fica. Eu acho que para baixo funciona bem, mas aqui para cima não. O que a gente vai precisar, na verdade, é um pouco mais arredondado. Então, vamos fazer um teste aqui. Eu vou fazer um bevel e vamos tentar trabalhar. Assim ficou melhor. Então, ó, eu havia feito o Edge Split aqui para fazer a marcação, para tentar entender se ficou bom. Não ficou tão bom, então com essa mesma seleção eu vou desmarcar o Smooth, o Sharp desse Edge, né? Para marcar o Sharp, para desmarcar o Smooth. E ao invés de trabalhar com o Sharp Edges aqui, eu vou dar um Bevel, um Ctrl B, para que eu tenha dois pares de vértices. E eu consiga ter aquele canto, ó. Quando os vértices ficam muito próximos, a gente acaba tendo esse canto um pouco mais presente, um pouco mais marcado. Nessa linha aqui de baixo, eu vou deixar ela um pouco mais larga
para que a gente possa ter esse arredondamento um pouquinho melhor. De novo, isso aqui ainda não está pronto, ainda não está finalizado. A gente tem que adicionar mais alguns modificadores depois, mas por enquanto isso aqui funciona bem. Marquei o Solidify de novo. Aqui faltou só os cantinhos em cima. Sempre que a gente faz o bevel, ele acaba bagunçando um pouquinho o split, isso é normal também. Então, deixa eu ver aqui. Agora sim. Então a gente já ficou com uma peça um pouco mais próxima do que seria o nosso desenho. Por enquanto, por hora, ok. Depois a gente dá uma olhadinha melhor quando a gente tiver com o volume da peça. Mas ok, eu tenho 4 pedaços. Aqui é tudo um objeto só, mas não tem problema. Tenho 4 pedaços do que seria o tríceps aí do personagem. Bom. Tá ficando bacana. Muito bem. Então, dando uma olhada de frente, ó, eu quase encaixei com a nossa referência. Referência, ela serve exatamente como o nome diz, como referência. A gente não pode seguir a risca, porque às vezes, por exemplo, a foto aqui ela tá com perspectiva, porque é de um action figure, não é um desenho. Às vezes ela pode estar com um ângulo um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá. Então, sempre que uma referência não encaixar 100%, não se desespere. A não ser que seja um desenho totalmente 2D, daí a ideia, normalmente, né, um desenho próprio para referências, né, mas nesse caso aqui não é. Então, só para ser chato aqui, o que dá para fazer, ó, ele tem, aqui no meu desenho ele está reto e na referência ele tem uma curva um pouco para dentro. Então, vamos lá, vamos fazer essa parte da curva aqui, ó. Desmarcar o Solidify de novo e a gente vai criar um outro recorte aqui e como a peça está separada agora aqui também. Essas duas peças eu vou trazer um pouco para dentro. Uma pequena escala, trazer um pouco para dentro, assim ficou bem melhor. Ela deu uma desencaixada do restante do modelo, normal. Melhor. E também essa parte aqui, né, das duas placas, poderia ficar um pouco mais para baixo. Vou ficar um pouco mais para baixo. A placa, ela tem um desenho um pouco abaloado aqui também, né? Um pouco para fora. Então vamos lá, vamos fazer também aqui corte, corte, puxar um pouco para fora. E o topo lá também é um pouco mais para fora. Principalmente para esse personagem ser um personagem. Duas dificuldades aí. Ele vem de um mangá. Então, normalmente os mangás eles têm uma característica de desenho bastante própria. E para encaixar isso depois numa modelagem 3D já não é tão simples. E segundo também que ele tem partes mecânicas. Então, as coisas não precisam fazer 100% de sentido, pelo menos na parte inicial aqui. Depois, quando a gente for animar ele, que a gente vai quebrar um pouquinho mais a cabeça. Ok, só para ficar um pouquinho melhor. E vou marcar de novo. Ó, já está mais ou menos aí com um visual. Essa parte aqui ficou um pouco tristonha. Ela ficou um pouco muito para dentro aqui. Pronto, assim fica melhor. Certo, então. Importante, né, salvar o projeto, que até agora não salvei. E temos aí a primeira etapa, então, quase concluída. Agora a gente vai partir para a parte do ombro e depois para o antebraço. Então, acho que eu vou cortar esse vídeo aqui também, fica mais fácil. Não sei se vou fazer um inteiro ou não, mas se não for inteiro, daí no próximo vídeo a gente começa a fazer a parte do ombro dele, então.